Olá, meu povo e minha pova! Vocês não reparem bem, né? Eu uso apenas com a minha roupa de casa, daqui a pouco eu vou pra faculdade. E vamos falar um pouco sobre o curso de Engenharia de Produção Mecânica. Muita gente não sabe exatamente do que se trata desse curso, né? Mas é um curso voltado para a área da indústria. É um curso em que a pessoa fica encarregada de resolver os gargalos da produção industrial. Por exemplo, tem lá uma máquina específica, que é o gargalo da produção industrial, e daí o engenheiro de produção mecânica ele será o responsável em aumentar a produtividade e reduzir os custos, né? Se bem que eu estou fazendo esse curso, mas eu nem sei se daqui a 5 anos estarei empregado, né? Porque a indústria no Brasil está quebrando, né? Está quebrando a indústria no Brasil, né? Enfim, mas quais são as principais matérias que a gente estuda em engenharia de produção mecânica? Nós estudamos física, cinemática vetorial, estudamos também matemática, e é super importante também estudar inglês. Na minha faculdade, a Uni9, ela oferece o curso de inglês gratuito para todos os cursos, independentemente de qual área que seja. É importante também que você entenda bastante sobre o pacote Office, e a minha faculdade ela oferece também o curso, a oficina de Office gratuito. Nós temos lá a oficina de Project, né? Uma faculdade super boa. A Uni9, como disse, é 10, é sempre 10. Só a secretaria que não, né? Secretaria você tem que tomar um chá de cadeira, você tem que pelo menos perder um dia de aula para você resolver a sua situação, tá? Mas tudo bem, quanto a isso é o de menos, né? Aí muita gente, né, fala assim pra mim, né? Quando eu posto algumas fotos do quadro da faculdade, fala: Elio, traduz esse quadro pra mim, pelo amor de Deus! O que significa aí? O limite de x tendido para 2? O que você fez aí? O que significa isso? Aí só os fortes entenderão. Nós pensamos exatas, nós temos cabeça. E essa cara de nerd aqui já explica tudo, né, gente? Então, essa semana qual foi a matéria que eu tive? Uma matéria muito interessante que eu tive, né? Limites. E a gente resolve aí a questão de limites através de... Tem 3 formas para resolver, né? Ou a gente substitui o valor de x e aí chega ao número, ou a gente utiliza o método conjugado ou o método de Brio-Ruffini, né? Então você que está estudando matemática aí na escola, você que está no ensino médio, você pense bem, tá? Você estude bastante matemática, você fala: mas eu nunca vou usar Bhaskara na minha vida. Mas eu nunca vou usar método de Brio-Ruffini. Vai usar sim. Pode ser que você use sim, porque eu saí do ensino médio já faz 8 anos e hoje eu estou utilizando o método de Brio-Ruffini, eu estou usando Bhaskara, estou usando o método conjugado e todas as regras da matemática que forem necessárias. Então estude matemática sim, porque isso vai te ajudar pra caramba no Enem, tá? Inclusive eu tive a minha melhor nota do Enem, foi a nota de matemática. Eu não sei porque uma pessoa que é bom na área de exatas, que sempre se dedicou à área de exatas, não consegue tirar uma nota excelente em redação, não sei porquê. Redação sempre me lascou no Enem, sempre foi um ponto crítico para mim. Por exemplo, no Enem de 2015, faltei no primeiro dia. Sim, eu tive a pachorra de faltar no primeiro dia porque eu cheguei atrasado na prova. Aí eu fiz o segundo dia de prova, fiz a merda da redação, tirei 640 pontos na redação e fiquei com remorso, porque eu senti falta do primeiro dia, que o primeiro dia era exatas também. Então, tratava de física, química e por aí vai. Biologia eu sou péssimo pra biologia. Biologia eu já nem falo, porque eu sou uma merda pra biologia. Nem entendo aquele caralho de biologia. Mas eu senti esse remorso porque eu poderia ter tirado uma nota boa e poderia ter conseguido uma bolsa integral aí na Uni9, né? Aí quando foi em 2016, eu fiz os 2 dias de prova, mas eu tirei 440 pontos. 440 pontos de redação. Uma tristeza, uma tragédia. De matemática, eu tirei 620 pontos de matemática, ou seja, uma nota excelente. Eu só vou falar apenas essas 2 notas só, tá? As outras nem precisa porque português não interessa tanto, e exatas, né? Você já sabe como eu sou bem de exatas aí, né? Então,
eu consegui me desenvolver bem em exatas, embora física não seja o meu forte, né? Física eu tenho uma grande dificuldade para estudar física. O forte meu é matemática mesmo. Então, vamos falar aqui um pouco sobre limites, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a câmera para falar uma coisa. Bom, vamos lá. O caderno aqui. Tá ao contrário aqui, gente, mas essa conta é o seguinte. É o limite de x ao quadrado menos 7x mais 10. Dividido sobre... retorna tudo, gente. É o limite de x tendendo para 2. Você tá vendo essa setinha? Aqui do lado tem um número 5, né? Está escrito aí 1000 para você, mas na realidade é limite, porque tá ao contrário, o foco da câmera. Limite de x tendendo para 2... para x ao quadrado menos 7x mais 10, dividido sobre x menos 2. Se você substituir esse valor de x pelo 2, ele vai dar uma conta de 0 sobre 0. E como vai dar a conta de 0 sobre 0? Existe divisão por 0, gente? Não existe divisão por 0. Você nunca deve dividir por 0. Tá? Isso é regra principal da matemática. Então, como você faz para resolver isso? Você faz o método de Briot-Ruffini, que Briot-Ruffini, na realidade, é uma divisão de polinômios. Então, qual que é a raiz que zerou os números? A raiz que zerou esse número, que deu a divisão de 0 sobre 0, é exatamente o 2. Aí você vai seguir a ordem, né? Você não aprendeu aquela regra dos polinômios? Ax ao quadrado, entendeu? Mais bx mais c, né, igual a 0. Então essa mesma regrinha que você vai utilizar. Então, você coloca quem está do lado do x ao quadrado é o número 1. Coloca o número 1 aqui do lado. Quem está do lado do x é o menos 7. Coloca menos 7. Quem está do lado do... Quem está sem x, né? Tá 0. É só o c sozinho. É o 10. Coloca o 10 positivo. Aí qual que é a regra? Desce 1. Qual que é o número que zerou a raiz? Não é o 2? É o 2. Então você vai fazer 1 vezes 2 dá 2. Aí você coloca o 2 em cima do menos 7, tá? 2 positivo com 7 negativo dá 5 negativo embaixo. Desce o 5 negativo. 5 negativo vezes 2 positivo. Menos vezes mais dá menos. 5 vezes 2, 10. Então dá 10 negativo. Você coloca o 10 negativo em cima do 10 desta conta. Aí você coloca aqui o risco, pá. E aí você vai chegar à conta, tá? Aí o que você vai fazer? Eu já falei aqui que 2 positivo com 7 negativo dá menos 5, certo? 10 negativo com 10 positivo, zerou. Zerou aqui, embaixo na base, você chegou à conta final. Ó, aqui. Depois eu vejo aí uma forma de melhorar essa situação para poder mostrar para vocês melhor aqui, entendeu? Que tá tudo ao contrário, então fica difícil de entender, né? Mas é uma conta muito simples, é muito fácil. Aí o que você vai fazer aqui, né? Só vai fazer o limite de x tendendo para 2, né? É igual a x menos 2, porque é x menos a raiz. Qual que é a raiz aqui? Não é o 2? É o 2 positivo. Você vai fazer x menos 2, certo? Vezes, tá? O 1x. Por que 1x? Porque você tirou um x lá de cima da conta, do método. Então aqui vai ser 1x sozinho. 1x menos 5. Dividido sobre x menos 2. Porque o x menos 2 da conta, na hora de fatorar, continua x menos 2. Você não vai mudar nesse x menos 2 aqui embaixo. Você só vai aplicar o Briot-Ruffini se tiver x ao quadrado. Se tiver x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, aí você aplica o Briot-Ruffini. Mas se tiver apenas só x à primeira, você não aplica o Briot-Ruffini. Por quê? Se você aplicar o Briot-Ruffini, vai ficar sem nada. Entendeu? Concorda comigo? Então, você vai utilizar aqui a conta. Limite de x tendendo para 2 dá x menos 2 vezes 1x menos 5 dividido por x menos 2.
está aqui a conta. Aqui é a conta, ó, o foco da câmera aqui tá pegando, ó. Tá vendo? Limite de x, tendendo para 2, dá x menos 2 vezes 1x menos 5, dividido por x menos 2. Esse x menos 2 corta, e isso é a mesma coisa que o limite de 1x menos 5, aqui é 1x menos 5, tá? É 1x menos 5 dessa conta aqui, 1x menos 5. Esse 1 aqui não tem tanta importância, então você pode colocar x menos 5 direto. Então dá x menos 5. Limite de x tendendo para 2 é igual a x menos 5, tá? Aí agora você vai ter como substituir, certo? Aqui em cima a conta, não era limite de x tendendo para 2? Quanto que vale o x? X não vale 2 aqui? Então você só vai substituir aqui no canto, ó. Só vai substituir aqui x menos 5 ou 2 menos 5. Logo, o limite será menos 3. Aqui na conta, aqui embaixo. O limite será menos 3, certo? Por que você tem que aplicar Brio-Ruffini nessa ocasião? Porque se você substitui direto e dá 0 sobre 0, você tem que se livrar disso, porque isso dá uma indeterminação. Então não existe número dividido por 0, gente. Entendeu? Então você tem que se livrar dessa indeterminação, né? Então você tem que aplicar o método de Brio-Ruffini para poder você fatorar. Então é super importante, gente, estuda, você que está no ensino médio, estuda o método de Brio-Ruffini, estuda Bhaskara, estuda função do segundo grau, função do primeiro grau, funções exponenciais, função logarítmica, estude função logarítmica porque é super importante. Plano cartesiano, eixo x, eixo y, até mesmo o plano cartesiano como se fosse em 3D, quando tem 3 eixos, que é o eixo x, eixo y e eixo z, entendeu? Que existe o eixo z também, que é quando você calcula, como se fosse calcular um produto em 3 dimensões, por exemplo. Na física, quando você for calcular vetores, você vai calcular não só o tamanho dele, mas você vai calcular a densidade também, né? Então, você tem que estudar isso, porque isso é super importante. 8 anos depois, a professora Fátima Souto, ela me aplicou o trabalho do método de Brio-Ruffini. Eu fiz esse trabalho, eu achei que eu não queria usar isso na minha vida. E agora, ó, eu estou precisando utilizar isso para engenharia, para poder estudar engenharia, certo? Então, falando um pouco mais do meu curso, depois eu posto mais algumas fotos de alguns cálculos que eu fiz. E adeus e até a próxima. Tchau.